de Deus está aberta a presente sessão. Redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 13ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 15 dias do mês de março de 2012, o plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira Selmo Roberto de Almeida Brito, senhor auditor substituto de conselheiros Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, legalmente representado pelo doutor procurador, Dr. Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo o número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que antes de ser colocada em discussão, o excelentíssimo senhor presidente solicitou retificações, onde se lê primeiro encontro de conselheiros, leia-se primeiro encontro de conselheiras. O outro foi quando o senhor procurador Ricardo Schneider falou sobre o convênio para a capacitação dos funcionários. O excelentíssimo senhor presidente disse não só para a capacitação de funcionários, firmaram um acordo de cooperação técnica junto ao Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, objetivando estabelecer o intercâmbio de fiscalização e a capacitação dos servidores, bem como para realizar intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando a capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a implementações de ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesses comuns. Permanecendo com a palavra, solicitou ao coordenador do plenário para efetuar em terceira leitura a minuta de resolução normativa apresentada pelo senhor conselheiro Otávio Lessa, que trata das normas brasileiras de auditoria governamental. Lido. Ficando para a próxima sessão a instrução normativa número 5, de relatoria da senhora conselheira Rosa Albuquerque, que disciplina a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas sobre a realização de concursos. Dando seguimento, o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao coordenador do plenário para efetuar a leitura do projeto de lei encaminhado à apreciação à Assembleia Legislativa Estadual, que define a database dos reajustes futuros dos subsídios no mês de fevereiro de cada ano. A reposição de que trata o projeto de lei terá efeito retroativo ao mês de fevereiro. Lido. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o senhor procurador Gustavo Henrique teceu comentários que fez um ano que os procuradores tomaram posse. Disse que foi um ano de muitas realizações e muita luta. No momento, informou que as contas do Ministério Público vão ser apresentadas na forma regimental. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu pela informação, a lembrança do primeiro ano de posse festiva, nomeação de posse por este colegiado. No momento, deu ciência que a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas encontra-se há mais de uma semana com o relator que está tramitando. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito parabenizou os senhores procuradores, desejando-os que tenham longa vida e acertos e dedicações e comprometimento. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à doutora procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras e senhores conselheiros e o doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro auditor Sérgio Maciel. Aprovado.
Está facultada a palavra à senhora e senhores conselheiros e ao doutor Ministério Público. Com a palavra, conselheira Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, membro do Ministério Público destacado, respectivo Sérgio Maciel, eu queria trazer aqui um tema para reflexão e discussão. Inclusive, é um tema que há 3 dias está muito ativo na mídia, que é uma reportagem do Fantástico, no qual fica demonstrados procedimentos, no mínimo, equivocados, bem que aquilo não foi verificado de fato, não teve assinatura do contrato, mas demonstrou muito do procedimento de gestores e de empresas mal intencionados. Então, vislumbramos que na reportagem aqueles comportamentos, dentre outros, eles são criminosos e previsto, se não em outros normativos, mas na própria lei de licitações e contratos que rege as contratações, né, e os contratos na administração pública brasileira. Esse tema que eu trago para reflexão, para discussão, e também quero chamar a atenção para que nós, os conselheiros, os funcionários desta casa, fiquemos vigilantes quanto a coisas desse porte, de procedimentos parecidos, fiquemos atentos a essas contratações emergenciais, às dispensas, às cartas convites, trabalhemos com mais afinco, com mais diligências até, para que essas coisas não passem pelo tribunal de forma despercebida. Uma outra coisa que a gente comumente costuma ouvir é da questão da atuação dos órgãos quanto a reportagens jornalísticas, como é que os órgãos vão atuar com base em notícias de jornais. Olha, eu até reputo que isso hoje em dia já é uma falácia, vejam bem, porque dada a riqueza de detalhes e os procedimentos, vemos que a tomada de atitude foi imediata, suspensão de contratos, cancelamentos, chamada das empresas para que se expliquem, a instalação de inquérito pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal também apurando, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas da União, o Ministério da Saúde, todos eles numa atitude proativa para que essas coisas sejam coibidas no seio da administração pública. E eu até reputo que também conduta talvez parecidas, se não iguais a essas, eu acredito que aquele gestor que também fraciona a despesa, aquele que compra, que recebe serviço, que executa a obra, para depois montar o processo licitatório, acho que comete uma atitude tão criminosa quanto a mostrada na reportagem. É isso que eu trago aqui para reflexão e para discussão, e que nós realmente fiquemos vigilantes. Excelências, obrigado. Continua a palavra ao doutor Ricardo. Eu me associo à manifestação do conselheiro Anselmo. Eu acho que a sociedade, os órgãos de controle externo devem ficar atentos e vigilantes a tudo que ocorre. A reportagem do Fantástico eu assisti ao vivo, eu estava acompanhando aquele programa. Quando eu vi a chamada e assisti, realmente eu fiquei assim espantado com a disfarçatez das pessoas, né, e o foco era justamente demonstrar que não só o gestor público muitas vezes, né, chamado de corrupto e colocado numa vala comum é o responsável, mas também o outro lado, que as empresas também elas buscam isso muitas vezes para fugir daquela competitividade sadia que deixa o mercado e que faz com que evolua, né, o mercado e torne as empresas mais eficientes. Infelizmente isso acontece, é uma prática corrente no nosso país, e o conselheiro Anselmo prende razão no sentido de que a gente tem que reforçar esse controle e tem que estar sempre atento. Com relação à atuação com base em reportagem jornalística, é claro que há reportagens e há reportagens, né? A gente não pode também atuar com base em meras ilações, mas eu penso que não foi o caso da reportagem do Fantástico,
há, na verdade, ali uma comprovação, diria até cabal, de crimes, né, de atuação realmente voltada no mero intuito de lesar o erário e se beneficiar indevidamente de recursos públicos. Eu acredito que vai haver uma atuação realmente forte com base com relação a essas empresas, e a gente deve fazer essa reflexão aqui para tentar sempre combater essas práticas, né? De que maneira tentar observar se os preços contratados são os preços de mercado. Nós observamos ali que a própria empresa, ela falava, olha, o senhor coloca o valor que o senhor quiser aí, o meu custo é esse, daí para cima o senhor bota o percentual que quiser, eu quero é fechar o contrato. Então, assim, isso daí com um exame técnico apurado, verificando se aquele preço está muito acima, né, de mercado, é possível que haja uma redução, mas não é fácil, porque quando há um conluio da maneira que houve ali, com vários envolvidos, realmente é muito difícil, mas a gente não pode perder as esperanças, nem pode ficar inerte, vamos atuar. Passando a um outro tema, eu gostaria aqui de mencionar um pouco e aí até relacionado à viagem que eu fiz a Natal, que foi muito produtiva, juntamente com os colegas, todos os colegas do Ministério Público, apenas o Dr. Gustavo ficou aqui para não desfalcar e as sessões terem andamento, foi importantíssimo, foram diversos temas discutidos, o tema da sustentabilidade, o controle do meio ambiente pelos próprios tribunais de contas, com base no próprio TCU, pela sua, acredito que a 8ª Secretaria, outros temas, a contratação de artistas pelo poder público, o pagamento seguindo a ordem cronológica, como uma forma de evitar fraudes, cautelares, que foi até uma palestra, a cautelar pelo Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas de Alagoas usa muito, poder cautelar, foi uma palestra do conselheiro Thompson, conselheiro egresso do Ministério Público de Contas e que hoje é conselheiro lá do Rio Grande do Norte. Então foi um evento muito rico, foi uma oportunidade única para a gente sempre ir se oxigenando e chegar com ideias novas, apesar do cansaço que esses eventos sempre nos trazem, mas eu acredito que o resultado foi muito positivo. Ano que vem deve haver um outro evento em Teresina e a gente até está para daqui a 1 ano, 2 anos, já começamos lá a ver a possibilidade de eventualmente trazer um evento desse para Alagoas, né? Futuramente. Eu acho que é muito importante. Esse tipo de acontecimento ele engrandece todos os participantes. Outro tema que eu acho que merece um destaque foi uma notícia que eu vi agora no Diário Oficial pela manhã, e aí depois, conversando com o conselheiro presidente, me veio a memória novamente, que o Estado ele está atualizando o seu portal da transparência. Foi hoje o lançamento, e eu acho que essa iniciativa do Estado de Alagoas é uma iniciativa muito positiva, respeito o que a Lei de Responsabilidade Fiscal já determina, e eu também queria fazer esse registro desse saldo, dessa questão, desse aspecto positivo, dessa evolução na publicidade das contas. E eu também gostaria de fazer agora um outro registro com relação a uma cobrança que eu recebi, mas uma cobrança boa. Não estou aqui fazendo nada no aspecto negativo, de modo nenhum. Na verdade, apenas um comunicado que veio pelo seu presidente, e eu fiquei muito feliz de receber, por sinal, que é um comunicado nos moldes daquele que o conselheiro Anselmo enviou e que foi enviado a todos os órgãos da administração, as prefeituras, né, do grupo 5, do grupo do conselheiro Lessa, né, as secretarias, a administração direta, a Secretaria de Esporte, vice-governador, Estado da Mulher, Secult, ao Ministério Público Especial, Ministério Público de Contas, CEPAS, administração indireta. Então, a todos esses órgãos, né, informando da necessidade de atender o regimento interno no tocante à prestação de contas, indicação do rol de ordenadores. Eu achei muito salutar essa medida, então nós já temos aí mais um conselheiro adotando essa prática, que eu repito, aquilo que eu já falei anteriormente, já divulguei, o Ministério Público divulgou no dia 29 de abril próximo, encerra o prazo para prestação de contas por parte desses administradores, né? Atualmente a gente recebe as prestações já das prefeituras, do governador, mas com relação às secretarias parece que há apenas o envio dos relatórios, mas a prestação consolidada mesmo, aquela prevista no artigo 113, 114 do regimento interno, parece que isso não vem sendo feito. Então essa cobrança ela antecipa, ela informa o gestor para que evite qualquer penalização, e o Ministério Público, né, como tem a sua autonomia, como tem orçamento e como eu sou ordenador de despesa,
também me submeto a esse princípio republicano, que é o dever de prestar contas, e prestarei oportunamente. Então, apenas fazer o registro desse comunicado que eu recebi e que eu achei muito salutar, e gostei muito de ver que essa iniciativa vem ganhando corpo aqui nessa corte, para que os gestores não sejam pegos de modo desprevenido. Então, basicamente, eram essas as considerações que eu havia a fazer na sessão de hoje. Eu dou por encerrado e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Continua a facultar a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, com a palavra o auditor Sérgio Maciel. Excelência, eu gostaria de me associar também às palavras do conselheiro Anselmo e lembrar assim que nessas situações reveladas ali naquela reportagem, aí que ressalta a importância do Tribunal de Contas para evitar desvios como aqueles que foram noticiados, especialmente com realização de auditorias in loco e também do chamamento ao gestor para justificar eventual irregularidade apurada em processo que tramita nos tribunais de contas. Era isso, Excelência. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na hora do dia para relatar a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta casa, tenho a relatar nesta sessão o processo de número 4972, de 2009, trata o presente processo da prestação de conta geral da Prefeitura Municipal de Messias, exercício financeiro 2008, gestão do senhor Jarbas Maia de Almena Filho. Em seguindo o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal de Fafon, que, ao examinar os documentos constantes referidos ao processo, constatou-se irregularidade no seu aspecto técnico-contábil e, inclusive, com os anexos exigidos pela Lei nº 4320 de 64, oferecendo condições necessárias à realização de análise mais profunda. Informamos também que houve o cumprimento da norma constitucional incerta no artigo 212 da Constituição Federal, quando a aplicação de 26,2% das receitas dos impostos arrecadados na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme consta as folhas 4, relatório FDFAFON número 054/2011. Destacamos ainda a regular aplicação da norma do inciso 3º do artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, a qual determina que os municípios apliquem no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1º, a linha B e parágrafo 3º nas ações de serviços públicos de saúde, consoante folha 5 do relatório FDFAFON, número 054/2011. No tocante às despesas com pessoal, ao analisarmos os gastos efetuados no exercício de 2008 em relação à receita líquida do exercício, verificamos, segundo o quadro demonstrativo, a folha 7 do relatório referido, o cumprimento da norma posta no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não excedeu o percentual da receita corrente líquida em despesa com pessoal. Observa-se também que as despesas realizadas com o pessoal dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal alcançaram em 2008 o valor de R$ 6.434.483,46, o equivalente a 34,83% da receita líquida arrecadada, cumprindo dessa forma o artigo 20, inciso 3º da Lei Complementar 101 de 2000. Por fim, no tocante à inspeção em loco, temos apenas e tão somente a informar que no exercício financeiro de 2008 não houve procedimento de fiscalização aludido. Considerando ainda a conclusão dos técnicos deste colente tribunal, que efetuaram análise demonstrativos contábeis do exercício financeiro de 2008 da Prefeitura mencionada, temos a recomendar o seguinte: a. Que as contas da administração do senhor Jarbas Maia de Almena Filho, prefeito do município de Messias, exercício financeiro 2008, estão em condições de merecer a aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores do referido município. B. Seja encaminhada à Câmara de Vereadores do município de Messias. A ele cópia deste parecer para que sejam adotadas as providências devidas. C. Seja cientificado o senhor Jarbas Maia de Almena Filho do inteiro teor desta deliberação.
Por fim, seja este parecer prévio publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas para os devidos fins. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanhe o relator, senhor presidente. Auditor substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, excelência. Aprovado. Processo TC 11746-2011. Trato o presente processo de denúncia com pedido de medida cautelar movido pelo senhor Marcelo Corrêa de Vasconcelos, em face de supostas irregularidades ocorridas no pregão presencial número 01/2011, realizado pela Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Finanças de Maceió, em face da Superintendência de Energia e Iluminação Pública de Maceió, acima. Alega o denunciante que, em 4 de agosto do corrente ano, na sede da Secretaria Municipal de Finanças de Maceió, houve a continuidade do procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial número 01/2011, iniciado no dia 30 de junho de 2011, cujo objeto era a contratação de pessoa jurídica para o gerenciamento completo do sistema de iluminação pública com serviço de call center para atender às necessidades da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, CIMA. Em síntese, o denunciante aduz que no procedimento licitatório pregão presencial número 01/2011, onde estava a representar uma das empresas participantes do certame, se sentiu mal, inclusive, conduzido ao hospital para exames e que, por estas razões, não pôde continuar com sua participação no pregão presencial número 01/2011. Apesar de seu pontual comparecimento e regular documentação da empresa, a qual representava naquela ocasião. Afirma ainda a denúncia que, mesmo em razão da situação fisiológica do denunciante, a comissão de licitação não efetuou a suspensão da sessão, preferindo contratar outra empresa, mesmo com proposta menos vantajosa à administração pública. Por fim, em face do ocorrido no procedimento licitatório, apontou violação aos princípios da economicidade, moralidade e igualdade entre os licitantes, requerendo, ao final, a suspensão da licitação ante a violação da ordem de classificação das propostas. Pois bem, seguindo o procedimento estabelecido no regimento interno desta Corte, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, juntamente com o Ministério Público Estadual, ofertaram a recomendação conjunta número 001/2011 ao Superintendente Municipal de Iluminação Pública, que, dentre outras recomendações, consta a anulação do processo licitatório relativo ao pregão presencial número 01/2011, que ora se cuida. Desta feita, através dos ofícios número 269 e 280 de 2011, CIMA, o Superintendente Municipal de Iluminação Pública de Maceió afirmou que acolheu todas as recomendações propostas pelos Ministérios Públicos Estadual e de Contas, tendo este último exarado parecer número 2051 de 2011, 4ª PCGS, folha 32, opinando pelo arquivamento da presente denúncia. Assim sendo, e considerando o despacho lavrado em 20 de outubro de 2011 do senhor Ranilson Pedro Campos Filho, Superintendente de Iluminação Pública de Maceió, no processo número 5972 de 2010, publicado em 21 de outubro de 2011, que decretou nulo o contrato número 01/2011, considerando o parecer do Ministério Público de Contas junto a esta Igreja Corte, considerando finalmente a perda superveniente do objeto da presente denúncia, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos de suas atribuições, decide pelo arquivamento do presente processo. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, só um registro com relação a esse voto. O Ministério Público se manifestou já nos autos, no mesmo sentido que a conselheira relatora. Nesse caso, houve uma atuação em conjunto do Ministério Público de Contas com o Ministério Público Estadual, que resultou numa recomendação acima. Essa recomendação foi acolhida pelo gestor, e o que demonstra que muitas vezes essa atuação proativa ela acaba favorecendo, né, faz com que as coisas tramitem de uma maneira mais rápida, e apenas fazer esse registro e manifestando a sua total concordância com o voto da excelentíssima relatora. Muito obrigado. Continua em discussão.
Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho a relatora, excelência. Auditor substituto Com Sérgio a Maciel. relatora. Aprovado. Presidente, o processo que temos agora é o processo que foi relatado na sessão da última terça-feira, em que surgiu aquela controvérsia a respeito se deveria, Os auditores. com relação aos auditores, e inclusive ele já foi relatado e foi colocado em discussão e votação e foi retirado. Eu gostaria de que Vossa Excelência colocasse outra vez em votação, em discussão. Caso seja necessário, eu posso reler a decisão. Como é que... Bem, todos aqui que estão presentes leram. Eu dispenso a leitura. Será dispensada, então, Excelência, a leitura. E está em discussão. E em votação. Isso foi 2008, né? 2004. Ah, de 2004. Que ficou para 2010 em diante. tá ok. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho a relatora, excelência. Auditor Sérgio Maciel. Com a relatora, excelência. Aprovado. Vossa Excelência tem mais a... Não. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel, membro do Ministério Público junto a esta casa, do Ricardo. Tenho a relatar processo 4901 de 2006. Dado o presente processo sobre o relatório de inspeção ordinária da FAFOI 31/2005, referente à inspeção em loco na Secretaria Executiva da Ciência e Tecnologia, identificando falhas praticadas no período de janeiro a agosto do exercício financeiro de 2005, cujo gestor à época é do senhor Pedro Nelson Bonfim Gomes Ribeiro. O parecer 753/2011 da douta Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas exigiu um funcionamento do gestor à época sobre contratos, contratação de locação de máquina fotocopiadora e serviço de contabilidade, concedendo prazo de 15 dias para manifestação de sua defesa. Por meio de decisão simples, o Tribunal de Contas deste egrégio tribunal acompanhou o parecer supracitado. Devidamente citado, o senhor gestor teve ciência através do ofício 405/2011 do Gabinete da Presidência, em 14 de setembro de 2011, conforme demonstra a cópia do AR, as folhas 5 do processo 14819 de 2011, e apresentou defesa por meio do processo supracitado, protocolado no dia 14 de outubro de 2011, portanto, extrapolando o prazo legal de 15 dias previsto no artigo 53 da Lei Orgânica deste Tribunal. Passo a análise. Inicialmente, o justificante tece considerações sobre o grande número de licitações concentradas no mesmo órgão, ocasionando atrasos, e mesmo tendo solicitado em tempo hábil a deflagração do processo licitatório, não foi concluída em tempo, necessitando de contratação temporária para não impedir a paralisação de serviços da referida secretaria. Em primeiro lugar, a falta de organização para realizar licitação não justifica a contratação por dispensa, afrontando o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República de 88, da indisponibilidade do interesse público e da obrigatoriedade de licitar. Ademais, é ilegal o funcionamento de despesa como fuga ao certame licitatório, quando as prestações de serviços ou fornecimentos de produtos podem ser realizados conjuntamente mediante procedimento licitatório, a contrário do senso do artigo 24, inciso 2º, a linha A da Lei 8666 de 93. No que pertine ao desconhecimento da resolução normativa número 2 de 2005, que exige profissional contabilista para a diretoria administrativa e financeira, é máxima no nosso ordenamento jurídico, salvo em raríssimas e pontuais situações, a impossibilidade de alegar-se o desconhecimento da lei, ainda mais o administrador público, que ao investir-se nesta condição,
que é de gerenciar e prestar conta dos recursos que tem sob sua guarda, tem a obrigação de conhecer das regras que lhes são impostas, inclusive o comportamento natural, que decorre do artigo 3º do Decreto-Lei 4657 de 42 e do artigo 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Considerando-se, de outra forma, o tempo já transcorrido, escorado no princípio da duração razoável do processo, da segurança jurídica, como subprincípio do Estado Democrático de Direito, no sentido da proteção das situações jurídicas criadas pelo poder público e estabilizadas pelo transcurso do tempo em que o próprio poder público quedou-se inerte, pelo princípio do enriquecimento sem causa, não vislumbrando comportamento tendente a causar dano ao erário. Esta inspeção está apta a análise e julgamento pela Corte de Contas. Nestas condições, o Tribunal do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, de conformidade com o estabelecido no artigo 97, inciso 4 da Constituição Estadual, acorda julgar regular com ressalva a referida inspeção realizada na Secretaria Executiva da Ciência e Tecnologia, referente ao exercício financeiro de 2005, gestão do senhor Pedro Nelson Bonfim Gomes Ribeiro, de acordo com o artigo 23 da Lei 5.604, de 20 de janeiro de 94, combinado com o artigo 119, inciso 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas, recomendando ao gestor ou a quem o houver substituído proceder conforme os ditames da Lei 8.666 de 93, evitado usar um procedimento por outro quando incompatível, e juntar a este processo a sua prestação de contas correspondente. Esse é o meu voto, Excelências. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente, peço a palavra. Vou falar depois de Carlos. Conselheiro Anselmo, esse processo daqui, pelo que eu pude vislumbrar, é inspeção, está sendo julgado o relatório da inspeção, não a prestação de contas do gestor. É isso? Foi feita a inspeção, está sendo julgado esse relatório, o senhor está determinando ao final que seja anexada a prestação de contas dele. Perfeitamente. É isso? Mas existe essa prestação de contas do secretário a ser juntada? Olha, porque a gente observa, né, que em alguns casos não tem acontecido isso. Aí eu pergunto se não seria o caso de já efetuar talvez esse julgamento da prestação de contas nesse momento, com base no que foi feito no período 2005. Excelência, porque na verdade, apesar de eu ter solicitado que os gestores, para cumprir o nosso ordenamento constitucional do artigo 71, inciso 2º, que eles prestem as devidas contas, em algumas situações eu já verifiquei, existe o processo no tribunal, mas não de uma forma rotineira, como deve ser feito. Eu não tenho como dar essa informação exata a este pleno, se existe ou não esta prestação de contas, mas parece que no meu... Realmente, eu peço para juntar a prestação de contas correspondente. Caso ela não exista neste tribunal, trarei novamente e poderá ficar esta inspeção em loco como se o julgamento fosse das próprias prestações de contas do gestor, apesar de não constar com os relatórios que seriam indispensáveis do próprio CIAFEM. De qualquer forma, entendo que se assim fosse, ainda teria que diligenciar e pedir ao menos as informações da Secretaria de Fazenda no intuito que me remetessem esses relatórios e submeter à análise da diretoria competente. Por isso que eu fui prudente em só julgar a inspeção e proceder à anexação à eventual prestação de contas correspondente. Caso contrário não exista, este será o procedimento que eu pretendo adotar, Excelência. O que me preocupa, e por isso essa intervenção, é realmente a gravidade dos fatos, né? Muito bem demonstrados por Vossa Excelência, fracionamento, né? Inexistência de licitação, que em algumas situações até configura crime pela própria Lei Geral das Licitações. Por outro lado, realmente foi muito bem ressalvado, né? O fato são processos de 2005, né? Transcorridos 7 anos e somente agora ser julgado, e aí eu não faço nenhuma crítica a Vossa Excelência, mas Perfeito. Na verdade o próprio volume de trabalhos às vezes acontece e faz com que isso ocorra.
mas é interessante buscar meios para que não aconteça. Agora, realmente eu apenas questiono, aí já é uma sistemática não do relator exclusivamente, mas da própria casa, de repente não fazer esse julgamento juntamente com essa... Porque o que me preocupa, nesse momento não se está aprovando, no caso, a inspeção, né, julgando regular, e aí quando for na prestação de contas, seria feito um novo julgamento com relação a isso? Né? Será que não seria o ideal fazer esse julgamento em conjunto? Né? É só uma questão que eu coloco, mas essa prática agora com esses ofícios e com essas solicitações de que sejam enviadas as prestações de contas, eu acredito que isso vai ser avançado. Até porque se foi feita a inspeção e há outros elementos, também aí me veio agora, será que não seria o caso de fazer uma tomada de contas para saber se não tem outros elementos? Mas, de qualquer maneira, em virtude do que foi colocado no voto de Vossa Excelência, nas ponderações que foram feitas, o Ministério Público manifesta-se agora oralmente, até porque é um processo anterior a 2010, favoravelmente, né, acolhendo a manifestação do relator, mas trazendo esses questionamentos para que no momento oportuno, assim quando os futuros gestores, né, nesse caso aqui é uma Secretaria de Estado, entreguem suas prestações para ponderar se não seria o caso de fazer esse julgamento com base nos elementos das inspeções em loco, numa ocasião única e fazer o julgamento pela regularidade ou não. Essa é a manifestação do Ministério Público, relator, senhor presidente, muito obrigado. Excelência, em tempo até para trazer o esclarecimento aqui a todos, infelizmente, regimentalmente, é essa a forma de proceder. Se julga a inspeção e conforme for, se tiver alguma relação com a prestação de contas, que realmente deveria ter, se julga também a essa prestação de contas. Então, são dois momentos distintos, mas eu reputo importante que esses dois momentos, até porque a finalidade de ambos vai resultar ou não na aprovação da conta, que, claro, aqui para frente, mas eu acho que passa inegavelmente por uma alteração legal, regimental, mas é algo que realmente eu reputo de bom alvitre. Continue. Em votação, considera Rosa Buquerque. Acompanhe o relator, presidente. Auditor Sérgio Maciel. Com o relator, excelência. Aprovado. Excelências, tem um processo 43 de 2010. Se não me falha a memória, talvez seja o primeiro dessa espécie que eu estou pegando e até fico contente. É uma decisão simples, refere-se o processo em lide a aprovação pela Câmara Municipal de Porto Calvo do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, constante do processo 2749 de 2008, da respectiva Prefeitura Municipal do exercício financeiro de 2007. A Câmara Municipal, antes citada, veio a cumprir o que determina o artigo 160 do regimento interno desta Corte de Contas. Dessa arte, cumprindo o que determina os normativos deste Egresso Tribunal de Contas, o seu pleno, no uso de suas atribuições, decide proceder à anexação destes autos ao processo 2749 de 2008, que é a prestação de contas, já com parecer prévio aprovado, aliás, pela aprovação, e arquivá-lo na forma para fins de direito, completando todo o ciclo do processo de prestação de contas com relação à Prefeitura Municipal, exercício 2007, de Porto Calvo. É só, Excelência. Entendo a satisfação de Vossa Excelência com a novidade para Vossa Excelência, mas isso é uma prática muito anterior que existia no Tribunal. As câmaras de vereadores sempre comunicavam quando aprovavam as contas, julgavam a aprovação das contas nas dívidas câmaras, comunicava ao tribunal e o tribunal anteriormente encaminhava para o relator para o conhecimento, que foi o caso de Vossa Excelência. Entendo que é uma felicidade para Vossa Excelência, mas já tivemos também várias oportunidades de ter essa felicidade. Em votação, conselheira Rosa Buquerque. Acompanhe o relator, excelência. Aprovado. É só, Excelência. Pela ordem para relatar o auditor Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhora conselheira Rosa Buquerque, conselheiro Anselmo Brito, doutor Ricardo Schneider, membro do Ministério Público, tenho
Trouxe para relatar nesse pleno o processo número 2366/2012. Esse processo, gostaria de comunicá-los que na data de 9 de março deste ano, eu deliberei nesse processo através de uma decisão monocrática, que em razão da urgência, né, que se fazia presente, eu deliberei pela suspensão cautelar do concurso público de que trata esse processo. Essa decisão foi baseada especialmente em razão da urgência que se fazia, pelo motivo de que as provas objetivas do concurso estavam previstas para o dia 18 de março do corrente ano e o processo não tinha sido pautado para a sessão seguinte. Então, agora trago ao conhecimento desse plenário para ratificação ao final. Vou ler aqui o relatório, pretendo ser breve, e ao final apresento o voto. Trata o presente processo de representação acumulada com pedido de suspensão liminar, inaudita altera parte, formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, em face do edital de concurso público número 01 de 2012 da Prefeitura Municipal de Maravilha, em razão de supostas irregularidades na contratação da empresa responsável pela execução do concurso público destinado ao provimento de diversos cargos do quadro de pessoal efetivo do município. Comunica o representante que a Prefeitura Municipal de Maravilha fez publicar no Diário Oficial do Estado do dia 6 de janeiro do corrente ano aviso de concurso público para diversos cargos do quadro de pessoal efetivo do município, com provas objetivas previstas para o dia 18 de março deste ano, sob a responsabilidade da empresa Eficax Consultoria e Assessoria Limitada. Relata em síntese a inadequação do procedimento consistente na modalidade pregão e tipo de licitação menor preço para a contratação de empresa visando a prestação de serviços concernentes ao planejamento, organização, gerenciamento e realização de concurso público de provas para provimento de cargos efetivos. A aparente ausência de procedimento administrativo devidamente instaurado visando a contratação desse serviço, a ausência de justificativa de preço dos serviços contratados, a apresentação de documentação para fins de credenciamento e habilitação com prazo de validade vencido, dentre outros fatos suscitados. Ao final, o representante requer seja adotada medida cautelar inaudita altera partes, determinando a imediata suspensão do concurso público da Prefeitura Municipal de Maravilha, lançado pelo edital número 01/2012, até que este Tribunal de Contas decida sobre o mérito da questão da análise. Em preliminar, ressalto que o signatário da presente representação é parte legítima para comunicar irregularidades e ilegalidades perante essa Corte de Contas, estando presentes os requisitos de admissibilidade, vez que se trata de matéria afeta a competência deste Tribunal de Contas e refere-se a responsável sujeito à sua jurisdição e está acompanhada de indícios de prova. Observo de plano que foram noticiadas irregularidades graves que afrontam a legislação aplicável e aos princípios da licitação pública, de forma que a contratação da empresa nos modos descritos compromete todo o processo de contratação de pessoal da administração pública municipal, merecendo assim ser examinada de forma acurada por essa Corte de Contas. Dentre as irregularidades apontadas, ressaltam os olhos a inadequação da modalidade de licitação pregão utilizada para a contratação da empresa encarregada da execução do objeto, eis que os serviços contratados não se configuram como serviço comum, conforme estabelecido na Lei 10.520/2002, que trata da licitação na modalidade pregão. Aqui, em seguida, eu trago a jurisprudência do TCU, né, que remete ao caso. Bem, no particular, dadas as características do objeto, planejamento, organização, gerenciamento e realização do concurso público de provas e provimentos de cargo público, é certo que não se trata de um serviço comum, disponível frequentemente no mercado. De modo contrário, os serviços contratados atendem a
especificidades da contratada, visando atingir objetivos específicos, com qualificação determinada. Destaca-se que esta Corte de Contas, em processos que discutiam fatos idênticos aos trazidos nesses autos, decidiu pela concessão de medida cautelar para suspender o concurso público. Como exemplo, o processo relatado por este conselheiro substituto, processo número 627 de 2012. Verifica outro sim a existência do fumus boni ius e do periculo in mora, ante aos indícios de irregularidades que viciam a essência do objeto licitatório perseguido e fundado receio a grave lesão ao interesse público. Dessa forma, constato que a não concessão de medida cautelar determinando a sustação do concurso público do município de Maravilha, lançado pelo edital número 01/2012, de fato pode comprometer a decisão de mérito a ser proferida por este Tribunal de Contas. Diante do exposto e considerando as medidas cautelares, que as medidas cautelares não dependem de previsão normativa, pois elas são decorrência do chamado Poder Geral de Cautela, reconhecido pelo STF como prerrogativa dos tribunais de conta, considerando a competência deste egrégio Tribunal Pleno para decidir sobre denúncia e representação que lhes sejam encaminhadas, considerando a decisão cautelar de suspender o referido concurso, considerando mais que os autos constam, propõe ao egrégio tribunal o seguinte voto. O Tribunal Pleno, diante das razões apresentadas pelo relator e com fulcro no artigo 97 da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei número 5.604 de 94, decide ratificar a determinação cautelar para suspender o concurso público número 01/2012 da Prefeitura Municipal de Maravilha até pronunciamento definitivo dessa Corte. Determinar a audiência do senhor Márcio Fidelson Menezes Gomes, Prefeito Municipal de Maravilha, e da empresa Eficax Consultoria e Assessoria, para, querendo no prazo de 15 dias a contar do recebimento dessa deliberação com fulcro no artigo 51 caput da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 212 do Regimento Interno, apresentar alegações de defesa em relação aos fatos narrados na presente representação, da publicidade da presente determinação e ciência imediata dessa decisão, por fax e por carta registrada, com aviso de recebimento, nos termos do artigo 40, inciso 2º, combinado com o artigo 25, inciso 2º da Lei 5.604 de 94, ao senhor Márcio Fidelson Gomes, Prefeito Municipal de Maravilha, e a empresa Eficaz Consultoria e Assessoria. Após o prazo estabelecido no item 3.2 dessa decisão, apresentado ou não as razões de defesa por parte do representado, conceder vistas ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para manifestação sobre o prosseguimento ou não dessa representação. É assim que eu voto, excelência. Processo relatado pelo auditor Sérgio Maciel. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Eu me abstenho de votar por motivo de foro íntimo. Abstendo-se de votar, conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Anselmo Brito. A palavra para... Questão de ordem, senhor presidente. Com o impedimento da conselheira Rosa, não teremos quórum para apreciar o presente processo. Só apenas 3 conselheiros em atuação. Acho que seriam 4. Seria aquele caso, acho, semelhante que houve com o conselheiro Reginaldo no ano passado, a não ser que eu esteja equivocado. Eu entendo, por exemplo, para a instalação do código, está ok. Eu acho que estaria correto. Quanto à votação, como não exige uma maioria qualificada, seria aprovado por maioria simples de 2 votos. Acho que não haveria problema. Eu acho que eu concordo com o procurador e aguardaria um outro elemento para que houvesse o voto, porque ainda seria só um voto, porque o relator já o trouxe pronto. Só com o voto eu concordo com o Ministério Público. Paralelo com o que ocorre no procedimento judicial, geralmente se contabiliza no momento da votação os participantes ou não, né? Pelo menos em tribunais, não só no momento da abertura. É por isso que eu assim, por cautela, até por se tratar de uma situação que se suspende, que o gestor poderá se resignar contra isso, apenas uma cautela, compreendendo o Ministério Público, as razões do conselheiro Anselmo, a posição do Ministério Público no sentido de que, se possível, seja adiado. Porque, excelência,
É porque mesmo tendo 4 conselheiros presentes, a regra seria o conselheiro presidente nunca votar, só na exceção de um caso de empate. Mas eu por razões de prudência, eu acolho o entendimento de Vossa Excelência e então façamos o adiamento do processo para a sessão em que o código esteja possível de votação. Acompanhe também, Excelência, e a gente coloca na pauta, retira de pauta para colocar na próxima semana este processo. Doutor Sérgio, permita fazer uma observação. Foi suspenso já. Foi suspenso. Permita fazer uma sugestão, doutor Sérgio? Pois Ao não. invés de o senhor retirar de pauta, o senhor adia a votação, aí não preciso fazer inclusão novamente em pauta. O senhor adiando. Uma sugestão. Ok. E comuniquei que fica para a semana que vem, porque na próxima quinta-feira eu já comunico a minha ausência a esse plenário aqui. Tá, então acho que não é de adiamento, acho que é adia para terça. Não. Gostaria só de, antes de mais nada, informar que na quinta-feira passada estivemos no Palácio do Governo e o conselheiro Anselmo Brito, que representa o Tribunal no AE de Previdência, para algumas posições de todos os presidentes dos poderes e órgãos do Estado estiveram presentes, do qual foi tratado sobre o AE de Previdência. E o nosso representante, que representa o Tribunal de Contas, é o conselheiro Anselmo Brito, e o Dr. Flávio Rui é o suplente. E tratou-se que deveremos ter em breve aquela disquete da informação do cruzamento dos dados. Hoje pela manhã já estive no Palácio do Governo para também esse portal da transparência, para se ter mais um. E encontra-se lá o Dr. Cashin, que vai operacionalizar, e o Dr. Flávio Rui, para que também o Tribunal de Contas, como sempre faz, e fazer o aperfeiçoamento da seu o portal da transparência. Está facultada a palavra à senhora conselheira e senhores conselheiros, a doutor do Ministério Público, com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, só complementando a sua fala, o Ministério da Previdência teve presente, assim como existe com relação ao regime geral e as contratações na iniciativa privada, existe o CNIS, que são das empresas privadas. Eles estão criando o CNIS, regime próprio. Então, desse assunto que foi tratado também, e os poderes todos presentes acordaram que vão fazer realmente a sua parte para que o nosso sistema previdenciário seja até modelo. Então, como é um sistema tecnológico, vai ser fornecido gratuitamente, mas ainda é necessário que o Tribunal de Contas do Estado tenha o banco de dados apropriado para que seja feita a devida alimentação. Obrigado, Excelência. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, rapidamente, eu só gostaria de mencionar, atualizar uma questão relativa à questão da vaga de conselheiros, né? Que nós estamos viajando na semana passada e houve já algumas modificações. Então, apenas como é uma coisa que já se tornou pública e essa disputa bastante acirrada, atualmente o que prepondera é uma decisão do desembargador Marcelo Tadeu, no sentido de paralisar em relação ao Poder Executivo, em relação a este Tribunal de Contas, a nomeação e a posse de qualquer indicado, sejam indicado pelo Ministério Público de Contas, sejam indicado pela Assembleia, que desde a decisão do Supremo ela passou a ter a possibilidade de de iniciar esse processo e fazer a sua escolha. Por prudência, o próprio Ministério Público de Contas, de maneira responsável, sempre, ele concordou com um agravo que tinha sido interposto pela Assembleia, no sentido de fazer essa paralisação desse processo em relação tanto à indicação do Dr. Gustavo, com relação à eventual indicação por parte da Assembleia Legislativa. E apenas fazer o registro público de que o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas e a Associação Nacional do Ministério Público, em todas as suas atuações, sempre tomou cuidado de agir com muita responsabilidade, sem nenhum assodamento e baseado em documentos verídicos, né? Então, essa é a postura que o Ministério Público de Contas sempre adotou, vai continuar adotando e buscará sempre contribuir para o melhor
que ele pensa que é o melhor em defesa do ordenamento jurídico e tem certeza que contribuirá muito para o debate nesta casa, se assim decidir o Judiciário, pelo ingresso de um conselheiro vindo do Ministério Público de Contas. Caso o Judiciário entenda que a vaga é da Assembleia e venha uma pessoa indicada pela Assembleia, também será muito bem recebida pelo Ministério Público, até porque o Ministério Público de Contas sempre vai cumprir as decisões judiciais e sempre vai prezar pelo bom relacionamento entre as instituições, nunca partindo para nenhuma agressão pessoal. Essa é a nossa postura que nós vamos manter sempre. E finalizando isso aqui, me penitenciar, porque eu acabei não me recordando a tempo. Eu tive conhecimento ainda em Natal que houve um aumento, uma reposição vencimental aos servidores desta casa. Eu entendo que a valorização dos servidores em todas as instituições, ainda também aqui no Tribunal de Contas, ela é sempre bem-vinda. Eu entendo que os servidores eles têm que sempre devem ser remunerados de maneira condigna, para que possam exercer suas atribuições da melhor maneira possível. Ainda mais num órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar as contas públicas. Então, acho que é uma iniciativa louvável, essa iniciativa de buscar essa reposição, e eu penso que, inclusive, ela vai ao encontro de uma outra iniciativa firmada com o Tribunal de Contas da União, com relação à capacitação. O Tribunal ele está reconhecendo e dando esse reajuste, mas também já firmou com o TCU um convênio, acredito que foi um convênio, para que haja essa capacitação também. Então, acho que esse é o caminho: valorização, cobrança e capacitação. Dessa maneira, o tribunal vai encontrando o seu rumo, e eu não poderia deixar de manifestar também com relação a esse aspecto. E eu encerro por aqui e agradeço mais uma vez pela atenção. Muito obrigado. Pode voltar para a palavra. Está em votação, colocar em votação a instrução normativa 09/2011, cuja relatora foi a conselheira Rosa Buquerque. Já foi lida em 4 leituras e hoje em votação, que trata da realização de concurso para provimento de cargos em emprego público na administração pública municipal e estadual. Excelência, eu gostaria só de perguntar à relatora, porque este conselheiro ele fez algumas sugestões, e antes que for feita votação, eu gostaria de ouvir a relatora da provável aceitação ou não das sugestões do conselheiro Anselmo Brito. Obrigado, excelência. Presidente, com relação às sugestões oferecidas pelo conselheiro Anselmo Brito, elas foram por nós acatadas de pronto, e é assim que a instrução está posta. Vossa Excelência, eu gostaria de ler aí. Não, de jeito algum. Obrigado, excelência. Mais alguma discussão? Então, em votação, o conselheiro Anselmo Brito já se manifestou favorável ao auditor Sérgio Maciel. Posso votar, né, em resolução? Presidente, aí cai no mesmo... Estamos no mesmo impasse. No mesmo impasse, é verdade, bem lembrado. Então, que seja aguardado o outro quórum para a gente colocar em votação. Perfeito. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.